Aleluia, irmãos. Amém? Glória a Deus. Que bênção. Eu não sei se você sabe o que é interlúdio. Quem sabe o que é interlúdio? Interlúdio é um intervalo de tempo que interrompe alguma coisa. Certo? Então, as mulheres fazem muito isso, né? Você está contando uma história, minha mãe fazia direto. Ô mãe, você ficou sabendo? Ali onde tinha uma ponte, estava passando o carro, e o carro caiu, a ponte desabou, o carro caiu. E você nem sabe quem estava lá, o Júnior, filho da Mariazinha. Ela já faz assim, que Júnior, filho da Mariazinha? Não era essa a história. A história do carro que tinha caído, não é? A Mariazinha que morava lá, ela não mora mais? Não, mudou. Mas mudou para onde? Quer dizer, já entrou em outra história. Então isso aí é mais ou menos um interlúdio. Você está contando uma história, tem uma interrupção de tempo e depois volta para a história. Tem isso na Bíblia. E está registrado lá em Gênesis. Então, abre a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 38. Gênesis 38. É a história de duas pessoas, Judá e Tamar. Você vai ver aí na sua Bíblia que o texto vem contando a história de José, né? Vem contando a história de José. Então, fala que Abraão, Isaac e Jacó, né? Jacó tinha 12 filhos. Desses 12 filhos tinha 11, melhor dizendo, até o capítulo 37. Tinha 11 filhos. Um desses filhos era o filho que ele mais se alegrava em ter, vamos dizer assim, filho mais importante, que era José. Esse filho se destacava dentre os outros 10, porque ele tinha uma roupa colorida, uma túnica colorida. E esse filho era um filho sonhador, que sonhava, que iria governar. Lembram disso? Sim ou não? Isso vem sendo assim até o capítulo 37, o final do capítulo 37. Quando chega no capítulo 38, tem um interlúdio, que é o quê? Uma interrupção, um intervalo de tempo sobre o que estava sendo contado. Então, se você observar aí na sua Bíblia, a história vem falando de José no capítulo 38, começa a falar de Judá e Tamar, e no capítulo 39 retorna para José, de onde tinha parado no final do capítulo 37. Você viu aí na sua Bíblia? É assim que está. Eu quero falar um pouco sobre essas duas pessoas, esses dois personagens, Judá e Tamar. Então, você já sabe que Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, Jacó teve um encontro com Deus, foi transformado e o nome dele não era mais Jacó, mas sim Israel. Israel teve 12 filhos, teve mais, mas aqui para o nosso tempo o que importa são os 12 filhos. Esses 12 filhos eram 12 tribos, que deram origem ao que nós conhecemos como a nação de Israel. Desses 12 filhos, tinha um que se chamava Judá, que é o patriarca, a origem da tribo de Judá, que é a tribo que nós mais conhecemos, é a que mais se fala, tem música sobre isso, né? Até quem não é cristão conhece Judá, né? Me colocaram num grupo um tempo atrás, né, de uns amigos que treinavam na academia, tribo de Judá. Eu falei, mas quem colocou isso aí? Aí falaram, não, é que tem um cara no grupo que gosta de reggae. Então, as pessoas nem sabem o que é, mas hoje você vai sair daqui sabendo quem que é Judá e o que é a tribo de Judá. Amém, irmãos? Então, a Bíblia conta que tinha esse homem que se chamava Judá. No meio da história de José aparece ele. Judá se casou com uma... Eu vou ler já o texto, só para você entender. Judá se casou com uma mulher. Com essa mulher ele teve 3 filhos. Esses 3 filhos cresceram e o mais velho se casou. Mas o filho mais velho era um homem mau. E a Bíblia diz que o Senhor matou ele. O Senhor acabou com a história dele, porque ele era um homem perverso. Então, essa mulher que era casada com o filho de Judá, ou seja, era nora de Judá, ficou sem o quê?
marido. Como era costume dos judeus, agora essa mulher que era viúva deveria casar com o próximo filho mais velho. E foi o que aconteceu. Então ela ficou viúva. Judá, que era o pai, falou: ó, agora você vai casar com o irmão do seu marido que morreu. É esse aqui. Ela foi e casou. Só que esse irmão, que é o novo marido, sabia que se ela ficasse grávida, esse filho que nasceria iria entrar no lugar do irmão dele que morreu. E assim a herança dele seria dividida com aquele filho que entrou no lugar do irmão morto. Então, quando ele tinha intimidade com a esposa, quando ele ejaculava, a Bíblia diz que ele ejaculava no chão, para que ela não ficasse grávida, e assim ele não tivesse que dividir a herança que iria vir para ele. A Bíblia fala que o Senhor, vendo que esse filho de Judá também era mau, permitiu que ele morresse. Morreu. A mulher ficou viúva pela segunda vez. Só que tinha um terceiro filho, Selá. Judá falou: eu dei o primeiro filho, meu filho morreu. Eu dei o segundo filho para essa nora, o segundo morreu. Eu não vou dar o terceiro filho para ela, não. Agora eu vou ler o texto para que você entenda tudo que eu falei até aqui. Vamos começar lá no capítulo 38, no versículo 1. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos. Seus irmãos é quem? De todos os 10 irmãos que havia, na verdade 9, porque José já tinha sido vendido para o Egito. Então ele tinha 9 irmãos, ele se apartou, se distanciou dos irmãos e hospedou na casa de um adulamita, chamado Irá. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Suá. Ele a tomou por mulher e possuiu, e ela concebeu e deu à luz a um filho. O pai lhe chamou de Esse é o filho mais velho de Judá. Tornou a conceber e deu à luz a um segundo filho. A esse a mãe deu o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Então aqui até o versículo 5 mostra a genealogia de Judá. Ele teve 3 filhos, Onã e Selá. Judá, pois, versículo 6, Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã, que era o segundo filho mais velho: possui a mulher do teu irmão e cumpre o levirato. O que é levirato? É essa lei que faz com que a esposa viúva case com o irmão, o próximo irmão mais velho. Chama levirato. E suscita a descendência do teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido como seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha ser homem. Por quê? Porque Selá era o caçula e era muito novo. Então ele falou: quando ele envelhecer um pouco mais, você vai ter marido. Até que isso aconteça, vai para a casa da sua mãe e vive lá como uma mulher viúva. Vai chegar o momento que eu vou dar o filho. Parecia que realmente esse era o plano de Judá, mas na realidade não era. Judá iria dar um famoso migué. No correr do tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. E consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, em Tímina, ele e seu amigo Irá, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez. Por quê? Porque uma mulher viúva tinha roupa que identificava que ela era viúva.
Então ela tirou a roupa que identificava ela como viuvez, como viúva, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem e não fora dado a ela como seu marido. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, por prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Então veja bem, o que está acontecendo aqui? Judá era casado. A esposa de Judá morreu. Passou um tempo, o filho mais novo já estava adulto, e Tamar viu que o sogro não chamou ela para dar ela como esposa. Bom, agora a Bíblia conta que Judá se distanciou dos seus irmãos, que eram todos judeus, e foi morar numa terra diferente da dos irmãos. Agora ele tinha hábitos, costumes diferentes. Então, por exemplo, essa festa que está aqui dizendo que subiu com as ovelhas para os tosqueadores, não é exatamente o trabalho. Era um título dado para uma festa que servia como um tempo de orgia para o povo daquela cidade. Então, você já deve ter ouvido em algum lugar aquela música, que pescar que nada, eu vou de madrugada. Não tem um negócio assim? Então era mais ou menos isso. Ele falava, eu vou subir para os tosqueadores, para cuidar das ovelhas, mas na verdade era para farra. Era um tempo que os homens ficavam ali e tinha orgia, por isso que chega para Tamar a notícia, seu sogro está subindo para Tímina. Ela vai e se fantasia de prostituta. Por quê? Porque esse era o hábito dos homens. Eles iam lá para baderna, para bagunça. Judá não deveria fazer isso. Por quê? Porque ele era filho de Isaac. Ele tinha uma promessa sobre ele. Mas ele se distanciou dos irmãos dele e foi para outra terra. E lá ele perdeu o coração. Não passou o filho mais novo para a esposa, para a nora. A nora agora, sabendo disso, falou, não, eu vou resolver o meu problema. Ela então tira a roupa de viúva dela, coloca uma roupa de meretriz, que é de prostituta, né? E a Bíblia conta então que ela ficou lá sentada. Aí a Bíblia fala que vendo a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e disse, vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu, que me darás para coabitar comigo? Ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do meu rebanho. Perguntou ela, dar-me-ás penhor até que me mandes? Quer dizer, me deixa alguma garantia? Respondeu ele, que penhor que eu vou te dar? Ela disse, me dá o teu selo, o teu cordão e o teu cajado, que seguras. Ele, pois, lhe deu, possuiu, e ela concebeu dele. Então, quer dizer, ele falou, eu quero ter intimidade com você. Porque ele não sabia que era a nora dele. Para ele era uma meretriz, uma prostituta. Ela fala, tá bom, o que você vai me pagar? Qual que é o preço que você me pagar? Eu vou te dar um cabrito. Ela olhou e falou, mas você não tem cabrito aí? Eu preciso que você me deixe uma garantia. Aí ele falou, qual que é a garantia que você quer? Aí ela falou, o seu cordão, o seu selo e o seu cajado. O selo, só para você entender, era a assinatura dele. Era como se fosse um carimbo que eles usavam num cordão pendurado. Para negociação, por exemplo, então a pessoa ia lá e comprava sacos de milho para alimentar a criação. Ele carimbava e dizendo, eu comprei isso aqui e eu vou pagar. Então era o selo, era como se fosse o anel do filho pródigo, lembra? Ele perdeu o anel, o pai foi e deu o anel, é o selo. Então ela ficou com a identificação de Judá, o seu sogro. Quantos estão entendendo? Até aqui eu só contei a história, hein? Você tem que entender, que é só a história. Amém? A Bíblia fala assim, levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tomou as vestes de viúva e colocou novamente. Enviou Judá o cabrito pela mão do Adulamita, o seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou.
Então, perguntou aos homens daquele lugar: onde que está uma prostituta cultural que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não tem nenhuma prostituta, nunca teve uma prostituta nesse caminho. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar disseram que nunca teve uma prostituta cultural naquela rua onde você encontrou ela. Respondeu Judá: que ela guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mande-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste, então que ela fique com o que eu dei para ela. Eu vou arrumar outro selo, vou arrumar outro cordão, vou arrumar outro cajado e a vida segue. Aí a Bíblia fala aqui, passado quase 3 meses, chegou a notícia para Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tira ela para fora e toca fogo. Vão queimar essa mulher. Pilantra. Era a hora que ele lavou a alma. Por quê? Porque ele não entregou o filho mais novo, que se chamava Selá. Por quê? Porque na cabeça dele a morte dos 2 filhos era culpa de quem? Tamar, você imagina, tem 3 filhos. O filho casa. Daqui a pouco morre. Tá, toma o outro filho. Daqui a pouco morre. Ele falou: só sobra um, minha esposa morreu, não vou ter mais filho com essa mulher. Eu não vou entregar esse menino aqui não, que essa mulher é amaldiçoada. Talvez ele não verbalizou isso, mas eu acho que isso era o que a maioria dos sogros iriam pensar sobre uma nora. Essa mulher é uma bruxa. Essa mulher é o problema da minha família, acabou com a minha família. Então, quando chega a notícia, sabe Tamar, a sua nora, olha, está grávida. O que ele fala? Pilantra, sabia. Meus filhos, coitado. Só que os filhos eram tudo ruim. Coitado dos meus filhos, ela que matou meu. Fiz a coisa. É o seguinte: vamos queimar ela. Não é nem apedrejar, é queimar, botar fogo. E foi o que foram fazer. O versículo 25 fala assim: em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é esse selo, esse cordão e esse cajado? Então os funcionários, os homens, vieram lá e falaram: o seguinte, você está grávida, vamos matar você e o feto, vocês 2 vão ser queimados. Ela fala: então tá bom, vocês querem queimar? Pode queimar, mas está aqui a assinatura do homem que é o pai dessa criança, está aqui o cajado e está aqui o cordão, entrega para ele. Entrega para Judá. Porque é Judá que está mandando eu morrer, não é? Então entrega para ele ver o que ele vai fazer com isso. Aí chegam os homens e falam: nós fomos lá queimar a pilantra, a safada, a sem vergonha, e ela mandou entregar isso aqui. A hora que ele olha, era o quê? O bordão, o cordão, o cajado e o selo dele. Ele fala: meu Deus, foi aquela mulher, é a minha... Imagina a confusão. Agora ela está grávida, é meu filho, é meu neto. Eu mato ela, eu morro. O que eu vou fazer com essa mulher agora? Olha, continua. Você gostou da história, né? Quem não conhecia essa história aqui, irmãos? Pode levantar a mão, não precisa ter vergonha, não. Amém. Tem problema. Versículo 26. Reconheceu os 3 objetos, Judá, e disse... Olha o que ele disse, isso aqui eu contei toda essa história para chegar nisso aqui, mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a Selá o meu filho mais novo e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no ventre. Ainda a mulher ficou grávida de 2. Parece uma história inventada, não parece? É que isso aqui não chegou na Record ainda, ou já chegou? Já chegou na Record? É que eu nunca vi, mas chegou na Record. Porque isso aqui, não é possível que essa história é contada em um episódio na Record. Vai mais, que é uma história muito boa. Imagina o final da história. Então tá bom, vou ter ela como mulher, eu vou criar essa criança. Chega a notícia: Judá, é o seguinte, nasceu lá, aqui não tinha ultrassom na época, nasceu 2 de uma vez.
Mas você vê que interessante, essa história é muito boa. Mas ela fica melhor ainda quando a gente conhece a história de Judá. Judá era o filho de Jacó, que depois veio a ser chamado de Israel. Jacó tinha 12 filhos, e esses 12... Bom, vamos contar com 12 filhos, porque no meio dos 12 entrou 2 netos. Mas ele tinha os filhos que iriam ser homens à frente das tribos, que formaria o país, a região de Israel que nós conhecemos. Naquela época havia um costume. Qual era o costume? O filho mais velho, primogênito, recebia porção dobrada em relação ao que o pai dava para os outros irmãos. O filho mais velho tinha primazia, prioridade em tudo que o pai fizesse. Quem era o filho mais velho de Jacó? Rúben. Rúben era o filho mais velho, então ele tinha prioridade em relação a todos os outros irmãos. Só que a Bíblia diz, lá nos 2 últimos capítulos finais de Gênesis, fala que Jacó foi entregar a herança para cada filho. E quando chega em Rúben, ele fala assim para Rúben: eu queria poder te dar muito mais, mas eu não posso te dar porque você se deitou com concubinas minhas. Você achava que eu não sabia, mas eu sabia. Então agora você não tem mais o direito de primogenitura. Você não é mais o filho mais velho. E passou para o próximo filho. Quem era o próximo filho? Judá. Você vê que interessante. Judá é isso aqui que nós acabamos de ver. É uma história chocante, não é uma história chocante? E você sabe de qual das 12 tribos Jesus é descendente? O leão da tribo de Judá. E quem era Judá? O homem que enganou a nora, que depois foi enganado pela nora, e ele tratou a nora como prostituta, teve relação íntima, depois soube que a nora estava grávida, aí ele, com toda a justiça própria do mundo, falou o quê? Ela acabou com meus 2 filhos, essa mulher é sem vergonha, vão queimar ela. É a hora da vingança. É o homem que, só de contar a história, as mulheres aí já ficam, ai, que sem vergonha. Não fica assim? Eu não acredito que ele fez isso. Ah, mas ainda bem que tinha Tamar, era corajosa. Era tudo isso aí, e Jesus veio da descendência dele. Jesus não é conhecido como o leão da tribo de José, porque José foi um exemplo, sim ou não? Foi traído, resistiu, ficou nu, porque a mulher de Potifar removeu a roupa dele, mas ele fugiu dela, ficou preso 14 anos sem ter feito nada, nunca reclamou. Depois lá preso ele revela o sonho de Faraó, o sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras. O sonho acontece, ele administra todos os recursos gerados nos 7 anos de bonança, ele prospera, ele não, apesar dele morar no Egito, ele continua temente ao Senhor. Puxa, tinha tudo para Jesus ser o leão da tribo de José, mas Jesus é o leão da tribo de Judá. Não dá indignação? Não parece que Jesus errou? Mas como é que pode? Por que não foi Jesus da tribo de Benjamim? Benjamim é o filho mais novinho. É o caçula que supriu a tristeza de Jacó, porque perdeu José. Jacó tinha um filho preferido, lembra que eu falei? Era José. José foi traído pelos irmãos. Jacó teve um novo filho, Benjamim, que era irmão de José legítimo, porque era com o mesmo pai e a mesma mãe. Puxa, Jesus podia falar, você é da tribo de Benjamim, os benjamitas. Jesus, o leão da tribo de Benjamim. Mas Jesus escolheu quem? O leão da tribo de Judá, que é esse homem aqui, que fez tudo que nós acabamos de ler. Lembra? Isso aqui está aqui em Gênesis 38, mas é um Você já aprendeu? Prelúdio. É uma pausa na história. Não era para contar a história de José nem de Tamar, perdão, de Judá nem de Tamar. Estava vindo a história, é um comercial.
Sabe, intervalo, quando você está assistindo o filme, aí naquela hora vai dar a facada e entra o comercial. Você fala, que droga, eu estou louco para saber o que vai acontecer com José. Entra esse tal de Judá e Tamar aqui. Mas por que isso está aqui? Você vê, vamos ler um pouco mais da vida de Judá. Põe em Gênesis, eu estou sem a minha Bíblia. Não, tem uma Bíblia aqui no... Estou acostumando ainda com esse aqui. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Gênesis 37, 26. Olha que interessante. Fala assim, aqui esse texto aqui é um capítulo antes do que nós lemos, não é? Nós estávamos lendo 38, agora é 37. É o momento que os irmãos elaboram a forma como eles vão dar um sumiço em José. Então diz assim, versículo 26. Então disse Judá a seus irmãos. Só para você entender, olha aqui para mim mais um minutinho. José está vindo a pedido do seu pai. O pai falou, vai ver como é que estão seus irmãos, não é isso? Lembra? Os irmãos estão todos reunidos aqui, os 10 reunidos aqui. Eles olham assim, aquela terra seca, com poeira, vento. Eles olham e falam um para o outro, quem que está vindo lá? Que essa roupa colorida aí é o bebezinho do papai. Porque Jacó falou para ele vir para ver como é que estavam os irmãos e depois voltar lá. José ficava do lado do pai dele, fazendo companhia. Aí o pai dele falou, queria saber como é que estão seus irmãos. Vai lá onde eles estão trabalhando, vai lá para ver. Então ele era o dedo duro. Ele ia lá e voltava e falava, ixi pai, você nem sabe. Rubem e Judá começou uma discussão lá, por causa das batatas. Como é que foi essa discussão então? Eu não sei, porque a hora que eu cheguei eles ficaram quietos, mas Simeão falou assim, que até tapa na cara deram um do outro. Não acredito que foi isso. Então eu também não sei não, mas eu confirmei depois lá, com o outro irmão, e falou que foi mesmo, empurrou, parece que um caiu, depois você olha, parece que está até machucado o joelho. Era José. Então, eles estão tudo reunindo, vem José, com a túnica colorida, um olha para o outro e fala, olha lá, essa roupa colorida metido. Nós tínhamos que fazer alguma coisa com esse moleque aí. Vamos dar um cuecão nele. Vamos dar um esfrega nesse moleque folgado aí, sonhador, ficar falando que nós vamos se dobrar diante dele. Aí olha o versículo 26. Então disse Judá aos seus irmãos. Quem que está falando aqui? Judá. De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder o sangue? Vinde, vendemo-nos aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Quem que deu a ideia de vender José? Judá. Jesus é de qual tribo? Judá. Quer dizer, os irmãos estão tudo ali, nós tínhamos que fazer alguma coisa, tinha que dar um empurrão nele, nós tínhamos que dar beliscar ele. Aí vem Judá e fala, não, vamos matar esse moleque, nós não vamos ganhar nada matando ele. Vamos sujar nossa mão, vamos vender assim, nós ganhamos dinheiro em cima dele. Eu não sei se vocês viram esses dias atrás, que aconteceu de um pedreiro invadir a casa de uma família, abusar sexualmente de 2 ou 3 meninas e mais a mãe e matar todas. Estava vendo essa notícia com alguém do meu lado, uma mulher, a mulher falou assim, é melhor morrer do que passar por isso. Então eu fico pensando José, um garoto de aproximadamente 17 anos, que viveu sempre no bem bom, com o pai, sempre a melhor roupa, a melhor cama, a melhor comida, o melhor tratamento. Agora os irmãos começam a empurrar, dar chute nele. Aí Judá fala, vamos vender esse moleque. Está vindo os ismaelitas. É outra coisa que eu acho que você já sabe. Ismael era o filho de Abraão, que disputava com Isaac. Lembra disso? Ismael e Isaac disputavam. Quem é Isaac? O avô de José.
Então quer dizer, ele ia ser vendido por um grupo que detesta ele. É tipo, tá vindo a Gaviões da Fiel, aí os caras pegam um torcedor do Palmeiras uniformizado e fala assim: aí Gaviões da Fiel, tá falando aí que tem 12 títulos do brasileiro aí, ó, falou que vocês só tem 8. É isso aí. Ó, seus corintianos, ó, é mancha verde e tá falando que como pode o Corinthians ter dois mundial se só tem uma Libertadores? Olha o que ele está falando aqui, olha o que ele está falando aqui. Aí, o que você imagina que acontecia com ele? Não faz isso, pelo amor de Deus. Me mata, acaba com a minha vida, vai. Mas não me põe na mão dos ismaelitas. E quem que deu a ideia? Judá. Cheio de quê? Justiça própria. Esse moleque aí está vivendo melhor que nós. Nós aqui suando, trabalhando. E ele aí no bem bom, vamos dar um jeito nele, vamos botar ele para sofrer. Não é matar só, não é só arrancar o coração, não é só dar um tiro, não. Vamos levar ele para ser abusado sexualmente. Vamos pôr ele para os caras zoar a cara dele. É isso que Judá está falando. É um homem cheio de justiça própria. Mas aonde que a história dele começa a mudar? Exatamente no capítulo que nós lemos anteriormente, no versículo 26. Aqui a história muda, põe para mim. Gênesis 38, 26. Então, é aqui. Não, 38, 26, não 37. Diz assim, ó. Recolheu-os Judá e disse, pegou as suas coisas lá da mão de Tamar, pegou o bordão, o cordão, o selo, o cajado, e disse, e reconheceu, melhor dizendo, fala aqui, ó, Judá disse, mais justa é ela do que eu. Aqui a vida dele começa a mudar. Por quê? Porque ele começa a vencer o quê? A justiça própria. Porque até aqui, ele era o cara da justiça própria. Meu irmão tem que morrer, essa mulher tem que sofrer mesmo, foi ela que fez, eu não vou dar meu filho para ela. Mas aqui ele reconhece que a prostituta é mais justa do que ele. Você sabe, tudo começa a mudar na vida de um homem que está sofrendo, quando ele reconhece que até uma prostituta é mais justa do que ele. Você sabe, o problema muitas vezes nosso é que a gente se acha justo. Por quê? Porque eu vou todo domingo no culto. Porque eu vou no culto do dia 24, eu vou no culto do dia 31. Eu dou o dízimo, eu lidero célula toda semana. Então quer dizer, eu sou justo. Era o que Judá pensava. Eu sou justo, eu não deveria estar sofrendo esse tanto. Eu não deveria estar passando pelo que eu estou passando. Mas nesse momento aqui, os olhos dele se abrem. E ele fala, ela é mais justa do que eu. Você quer ver como é que a vida dele muda? Vamos lá, ler agora Gênesis 44. O que acontece aqui em Gênesis 44? É quando, passado já alguns anos, os 10 irmãos que deram um jeito em sumir com José, começam a passar fome. Então eles sobem para o Egito atrás de comida. E quando eles chegam lá no Egito, José os reconhece. José então fala para um dos seus soldados, pega aqueles 10 homens ali e traz para mim. Os homens vêm, José não se identifica e logicamente eles não reconhecem José. Passou mais de 20 anos, José está com roupa de egípcio, cabelo de egípcio, e eles continuam como judeus. Então José os reconhece, mas eles não reconhecem José. Você vê que interessante. Quem perdoa muda de fase. Quem fica ofendido não muda de fase. Eles não reconheceram José, por quê? Porque José já havia perdoado, então ele mudou de fase. Ele não era mais a mesma pessoa. Mas eles que ficaram presos no que eles fizeram com José, era a mesma pessoa. Tanto que José bateu o olho e reconheceu os 10. Aí José traz os 10. Sem identificar que ele era José, ele fala, vocês são tudo espião, vocês vieram para ver a terra.
Aí eles falam, não, não, pelo amor do nosso pai, não faz isso com a gente. José falava com eles na língua do Egito, então tinha um tradutor. Só que os 10 irmãos não sabiam que José sabia a língua dos judeus. Então um olhava para o outro e falava assim, isso tudo está acontecendo por causa do que nós fizemos com José há mais de 20 anos. E José estava daqui olhando e falava assim, o que eles estão falando? Mas ele sabia o que eles estavam falando. Aí José fez uma arapuca. Falou assim, eu só vou liberar vocês se vocês trouxer uma outra pessoa da família de vocês, que é o irmão mais novo. Porque o irmão mais novo era o irmão legítimo de José, que é Benjamim. Porque os outros irmãos eram irmão por parte de pai, mas não por parte de mãe. José tinha um irmão que era por parte de pai e de mãe, era Benjamim. Então ele fala assim, eu só vou permitir que vocês tenham a vida normal, siga com a vida de vocês, se vocês trouxerem aqui. Aí eles falam, então tá bom, nós vamos para casa. Aí ele falou, só que vai ter que ficar um aqui. E fica todo mundo com medo. Ninguém quer ficar, porque acha que José, que era o representante de Faraó, estava armando uma arapuca para matar com todos eles. Aí é interessante o que acontece, porque dos 10 irmãos, um falou, eu fico aqui no lugar para que vocês possam ir lá e resolver esse problema. Quem que era? Judá. Olha o que diz lá o texto. Versículo 33. Agora, pois, Judá fala, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço que suba com os seus irmãos. Porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que o meu pai, que virá sobre o meu pai. Então o que Judá está falando? Eu vou ficar aqui e vocês vão lá resolver esse problema, porque eu não tenho coragem de voltar lá sem o irmão mais novo. Você vê que interessante, Judá foi o homem que propôs dar um fim em José. Mas depois que ele reconhece que a prostituta é mais justa do que ele, a Bíblia fala que a postura dele mudou. Agora ele vai lá e ele fala, eu fico no lugar do meu irmão. Quer dizer, aquele que matava irmãos, agora fica no lugar dos irmãos para que os irmãos não morram. Por quê? Porque acabou a justiça própria. Você acha que alguém que tem justiça própria vai falar, eu vou ficar aqui? Não, que fique outro. Que fique um menos importante, eu sou Judá. Tem uma promessa sobre mim, mas ele fica no lugar. Por quê? Porque mudou a história. Talvez aqui, ele pensa, o meu pai já perdeu um filho, que é José. Porque ele não sabia que aquele lá era José. Meu pai já perdeu um filho, que é José. Agora ele vai perder mais um, que é Benjamim. Só eu sei o que é perder 2 filhos, porque ele perdeu e Onã, lembra? Ele fala assim, eu não quero que meu pai passe pelo que eu passei. Quem que tem uma postura como essa? Só alguém que venceu a justiça própria. Porque quem não venceu a justiça própria, pensa, se eu sofri, ele tem que sofrer também. Se eu passei, ele tem que passar também. Mas Judá agora mudou, a cabeça dele mudou, ele foi transformado. Então ele fala, eu não tenho condição de ver o meu pai sofrer, porque só eu sei o que é perder 2 filhos. Ele não quer que o outro sofra. Ele venceu a justiça própria. Você sabe por que Jesus é da tribo de Judá? Jesus é da tribo de Judá porque Jesus vem de uma descendência que não vive debaixo da justiça própria, que olha para uma prostituta e fala, ela é mais justa do que eu. Ela é mais justa do que eu, porque eu sei o que eu faço escondido. Eu sei que eu tive relação íntima com a prostituta. Quem olha para mim não sabe. Eu posso até acusar, queima essa prostituta e todos vão fazer, mas eu sei quem que eu sou. Então eu não posso apontar o dedo para ninguém. Eu não sou aquele que vive na justiça própria. Por conta disso, a Bíblia fala que Davi veio da tribo de Judá. Jesus veio da descendência de Davi. A tribo de Judá são aqueles que não vivem debaixo da justiça própria. São aqueles que venceram a justiça própria. Nós somos da tribo de Judá. Nós somos leões da tribo de Judá, nós estamos com Cristo. Quem que é da tribo de Judá? Quem venceu a justiça própria.
É da tribo de Judá aqueles que se compadecem do drogado, se compadece da prostituta, se compadece dos necessitados. E eu não estou falando aqui sobre assistência social, não. Eu não estou fazendo referência ao assistencialismo. Eu estou fazendo referência, sabe o quê? À misericórdia no que diz respeito ao ambiente espiritual. Não estou falando sobre você ter pena do necessitado, então você separa 2 sacos de arroz e dá para alguém. Não, não é isso. Mas é de quando você olhar para um homossexual, uma mulher que deixou de relacionar com homem, agora relaciona com outra mulher, você saber que você não é mais justo do que ela. Nós somos justificados pelo que Cristo fez, não é pelo que eu faço. Quando você vê alguém na esquina fumando maconha, cheirando cocaína, você não faz, ai meu Deus do céu, misericórdia, esse mundo está de mal a pior. Não, realmente está indo de mal a pior. Mas não é isso que faz você ser justificado. Eu sou justificado por Cristo, o sangue que derramou na cruz. Porque eles fazem isso na esquina, usando droga. Mas e o que eu faço também lá do outro lado? Então eu não sou justificado pelo que eu faço, eu sou justificado pelo que Cristo fez. Você sabe, aquele garoto que não consegue largar das drogas, pode ser tão justificado quanto eu. Você sabia disso? Porque quando você vê alguém fazendo coisas absurdas, você pensa assim, nossa, vai direto para o inferno. Mas às vezes esse coitado que entrou nas drogas, não consegue sair das drogas, termina de usar a droga e cai em choro, pranto. E não consegue abandonar as drogas. Aí você pensa, está indo para o inferno. Não necessariamente, por quê? Porque não é o que eu faço, eu sou justificado pelo sangue de Cristo. Eu sei que é difícil falar amém, porque nós queremos ir para o céu sozinhos. Por quê? Porque eu sou dizimista, eu não traio a minha mulher. Como é que pode eu ser justificado sem trair a minha esposa e aquele ali que trai a esposa ser justificado também? Porque a justificação não é o que eu faço, a justificação é o que Cristo fez. Ah, então agora ficou bom. Agora ficou bom porque eu vou viver como eu quero. É um direito também. É um direito, por exemplo, um cristão falar, eu vou começar a me encontrar com prostitutas. É um direito. E ainda assim, você pode ser um justificado, mas haverá consequências. Ai meu Deus do céu, o que esse pastor está falando? Como é que é isso? É desse jeito, porque a justificação não é baseada na minha ação. Não é baseado naquilo que eu faço. Não é baseado naquilo que eu consigo. É baseado no que Cristo fez. Uma vida de arrependimento é diferente. Eu tenho uma vida de arrependimento, eu não atuo mais, eu não faço mais o que eu fazia. Mas deixar de fazer o que eu fazia não me credencia para o céu. Me credencia só a ter uma vida melhor. Por exemplo, nós estávamos lá em Goiânia e um pastor estava falando numa conversa, ele falou assim, eu bebia muito. E entrou numa conversa tipo assim, pode beber, aquelas conversas, né? Tomar cerveja, não pode? Ele falou, eu não tomo. Não porque é pecado, porque eu sei o tanto que eu bebia, agora eu não bebo e eu sei que se eu tomar um gole, eu sei o quanto que isso vai me prejudicar. Então veja bem, ele não toma porque ele sabe o tanto que isso vai prejudicar. Não é que ele toma ou não toma, porque ele fala, eu não posso perder o meu espaço no céu. Por quê? Nós somos salvos, justificados pelo que Cristo fez. Eu não sou salvo pelo que eu faço. Eu não tenho condição de me salvar. Cristo sim tem condição de me salvar. Eu sei que é um pouco difícil entender isso, porque há muitos anos atrás, né, até se um homem estiver no trânsito de moto, for fechado, xingar a mulher, esbravejar com a mulher, e mais para frente ele bater com a moto, rachar a cabeça no poste, ele foi para o céu ou para o inferno. Não tinha essas conversas, esse tipo de... E a maioria de nós pensávamos, vai para o inferno, porque ele não podia ter feito aquilo. Se eu penso assim, então eu sou responsável pela minha salvação.
Mas eu não sou responsável pela minha salvação. Cristo é quem me deu a salvação. É um presente. Eu sou salvo. E ponto. Amém, irmãos? Os irmãos entendem? Entende mesmo? Não tem problema não entender também. Nós vamos falar disso mais vezes. E hoje é o dia da ceia. É o dia que nós recordamos que nós fomos justificados. É o dia que nós lembramos disso tudo que eu acabei de falar. É o dia que nós lembramos, sabe o quê? Ela é mais justa do que eu. É Judá falando de uma prostituta. Quando ele entende isso, ele está autorizado para substituir Rúben. Porque isso foi no capítulo 38. Mas ele recebe a herança lá no último capítulo de Gênesis, depois disso tudo. Aí ele substituiu o primogênito de acordo com os costumes daquela época. Por quê? Acabou a justiça própria. Se eu penso que até uma prostituta é mais justa do que eu, o que isso muda na prática na minha vida? Muda que eu não reclamo mais. Eu não reclamo mais se o meu irmão que senta do meu lado for mais abençoado que eu. Porque se uma prostituta é mais justa do que eu, e o meu irmão que está aqui? Isso não me deixa mais indignado quando a Keila fizer a audição e o músico que pensa que toca muito for reprovado. Ah, eu não vou mais nessa igreja não. Que absurdo. Eu toco tanto, tem gente lá que não toca metade do que eu toco. Mas não deixaram eu entrar. Uma pessoa que pensa que uma prostituta é mais justa do que eu penso, ela está certa mesmo. Ela me reprovou sem saber que eu deveria ser reprovado mesmo. Eu entendo, eu tenho revelação que não sou eu. Eu vivo mais em paz. Está entendendo? Eu vivo mais em paz. Por quê? Porque eu sei que eu não mereço coisa alguma. O segredo do favor é entender que eu não mereço. Porque se eu mereço, não é favor. Se eu mereço, é pagamento. Eu não mereço, mas eu recebo. Por quê? Porque eu estou debaixo do favor. É aquela história, como é que você conseguiu isso? Não dá para explicar. Pastor Aloísio, já estou acabando. Os irmãos se posicionam aqui na frente, por favor, com a ceia, ou se posicionem nos postos aí que vocês se organizam. Foram fazer uma entrevista para o pastor Aloísio e pediram para ele contar o segredo do crescimento da videira. Ele falou assim, se eu soubesse, eu falaria. Mas como que o senhor não sabe? O senhor é o responsável. Ele falou assim, quando perguntam para Abraão, olha aqui para mim. Quando eu pergunto para Abraão, como é que nasceu Ismael? Abraão pode explicar, não pode? Eu tinha 60 anos, Agar tinha 60 anos, eu tinha condição de ter filho, ela tinha condição de ter filho, nós tivemos uma relação íntima e ela ficou grávida. Agora, como é que explica o nascimento de Isaac, que ele teve com quase 100 anos? A mulher mais 100 anos, tanto quando o anjo falou assim para Abraão, daqui 1 ano, Sara vai estar com um neném no colo. A Sara que estava atrás da cortina ouvindo a conversa fez o quê? Riu. O anjo falou assim, e ela está ouvindo atrás da cortina e deu risada. Por isso o nome do menino vai ser Isaac, que significa riso. Não dá para explicar um casal de 100 anos ter filho, mas dá para explicar o nascimento de Ismael. Então, esqueci porque eu contei essa história, já estou buscando aqui. Pastor Aloísio. Mas também esqueci. Amém, olha aqui para mim. Você sabe, eu só quero que você entenda que não é eu quem faço, é o Senhor quem faz. Não dá para explicar. Se dá para explicar, então foi você. Se não dá para explicar, então foi o Senhor. Esse é o segredo da vida com Deus. O que o Senhor faz nas nossas vidas é inexplicável. E hoje, como eu ia dizendo, é ceia. Eu quero relembrar
da dependência que nós temos no Senhor. Quero relembrar que nós fomos justificados por aquilo que o Senhor fez por nós. O sangue nos lembra de que Ele foi quem fez. Ele te conduziu para você entregar a vida para Jesus. Ele te conduziu a você encontrar a sua esposa. Ele te conduziu a ter esses filhos. Ele te conduziu a você fazer parte da Noa. Ele te conduziu a você estar aqui hoje. Ele é tudo por Ele, para Ele e retorna para Ele. Eu reconheço isso, nós temos que reconhecer isso. É dele, por ele, para ele. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.